Olá, meus caros! Hoje falaremos sobre como surgiram os eunucos na história antiga. Gosta de curiosidades? Então segue o vídeo. Os eunucos têm uma história fascinante e controversa que remonta à antiguidade, atravessando diversas culturas e civilizações. A figura do eunuco, que muitas vezes evoca imagens de servos castrados ou guardiões de haréns, esconde uma realidade muito mais complexa e multifacetada. Ao longo da história, eunucos não eram apenas vistos como figuras trágicas de homens castrados contra a sua vontade. Muitos deles se tornaram poderosos, influentes e reverenciados. Eles desempenharam papéis-chave na administração de impérios, foram conselheiros de reis e imperadores e até comandaram exércitos. Mas como surgiram os eunucos e por que se tornaram uma parte tão integral de várias sociedades antigas? Para entender a origem dos eunucos, é necessário voltar milhares de anos no tempo, até as primeiras civilizações humanas. A castração, o ato de remover os testículos de um homem, já era praticada em culturas antigas, como a suméria, a egípcia e a chinesa. No início, a castração era uma punição para criminosos ou prisioneiros de guerra, uma forma brutal de subjugação e humilhação. No entanto, com o passar do tempo, a prática de criar eunucos se tornou uma política deliberada em várias sociedades, não apenas como um castigo, mas como uma estratégia para criar uma classe de homens dedicados ao serviço da elite. Os primeiros registros históricos de eunucos remontam à Suméria, uma das primeiras civilizações da humanidade, que floresceu no sul da Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 3000 a.C. Os sumérios eram uma sociedade complexa, com hierarquias sociais bem definidas e um sistema governamental sofisticado. Em suas cidades-estados, os governantes precisavam de servidores de confiança para administrar seus palácios, terras e propriedades. Foi nessa necessidade que surgiram os primeiros eunucos, homens castrados para servir ao rei ou nobreza de forma leal. A ideia era simples: sem a capacidade de ter filhos ou formar famílias, esses homens não teriam lealdades divididas e, portanto, seriam inteiramente devotados a seus mestres. Na China antiga, os eunucos também desempenharam um papel importante, especialmente durante a dinastia Han, 206 a.C. Lá, a prática de castrar homens para trabalhar na corte imperial se tornou comum, e os eunucos logo adquiriram um poder tremendo. Eles eram considerados ideais para servir nas cortes reais, porque, como homens castrados, não podiam formar famílias, e, portanto, não representavam uma ameaça ao imperador ou à sua linhagem. Isso fazia com que fossem vistos como leais e confiáveis, tornando-se funcionários públicos e conselheiros próximos dos imperadores. De fato, muitos eunucos na China imperial conseguiram acumular uma grande quantidade de poder, controlando a administração do palácio e até influenciando as decisões do trono. O Império Bizantino é outro exemplo histórico em que os eunucos ganharam destaque. Eles eram uma parte integral da burocracia bizantina e muitos deles se tornaram figuras extremamente poderosas. Os eunucos no Império Bizantino desempenhavam funções em todas as áreas da vida pública. Eram oficiais militares, administradores, diplomatas e até líderes religiosos. A castração era vista como uma forma de neutralizar ambições políticas e de garantir que os eunucos pudessem se dedicar inteiramente ao serviço do Estado. A sociedade bizantina era extremamente hierárquica e, em muitos casos, os eunucos estavam entre as figuras mais influentes, devido à sua proximidade com o imperador e à sua aparente falta de interesse em formar uma dinastia. No entanto, talvez o exemplo mais conhecido e frequentemente associado aos eunucos seja o dos haréns do Oriente Médio, particularmente durante o Império Otomano. No auge do Império, os sultões mantinham grandes haréns compostos por suas esposas e concubinas, e os eunucos eram os encarregados de proteger essas mulheres. Isso criava um cenário em que esses homens castrados tinham acesso direto aos círculos mais íntimos do poder, além de estarem isentos de qualquer suspeita de envolvimento sexual com as mulheres do harém. O chefe dos eunucos do harém, conhecido como chefe negro dos eunucos, detinha imenso poder na corte otomana e frequentemente atuava como conselheiro de confiança do sultão. Embora o termo eunuco evoque uma imagem de servidão ou submissão, a verdade é que muitos eunucos ao longo da história antiga detinham uma quantidade surpreendente de poder e influência. Isso se deve, em grande parte, à confiança que as elites depositavam neles. Como homens que não podiam ter filhos, eles eram vistos como politicamente neutros e
portanto, mais confiáveis para trabalhar em posições sensíveis, como tesoureiros, guardiões de haréns ou conselheiros reais. De fato, muitos eunucos desempenharam papéis fundamentais em algumas das decisões políticas mais importantes de seus tempos. Mas a castração em si, além de seu impacto físico, também carregava um estigma social. Embora os eunucos muitas vezes fossem elevados a posições de poder, também eram frequentemente vistos como indivíduos incompletos, incapazes de cumprir com o que muitas culturas antigas consideravam o papel fundamental de um homem, a capacidade de procriar. Em muitas sociedades, os eunucos viviam uma existência ambígua, ocupando uma posição intermediária entre homens e mulheres. Sua identidade era definida por sua ausência de masculinidade, o que muitas vezes gerava preconceito e discriminação. Mesmo assim, a necessidade de eunucos em várias sociedades superava esse estigma, e eles continuaram a desempenhar papéis-chave por séculos. Uma das razões pelas quais os eunucos se tornaram tão prevalentes em várias culturas é a sua utilidade prática. Governantes e imperadores, cercados por inimigos e rivais, muitas vezes viam nos eunucos uma solução para os problemas de lealdade e segurança. Como eunucos, esses homens não tinham filhos para proteger ou famílias para favorecer, o que tornava menos provável que eles traíssem seus mestres. Além disso, sua incapacidade de procriar os tornava menos ameaçadores em uma sociedade que valorizava a linhagem e a herança. Como resultado, muitos eunucos acabaram acumulando grandes fortunas e poder político, tornando-se figuras temidas e respeitadas. Na Índia, a tradição dos eunucos também tem uma longa história. Conhecidos como hijras, esses eunucos formaram comunidades próprias e desempenharam papéis religiosos e culturais importantes. Embora a castração dos hijras nem sempre tenha sido forçada, muitos se voluntariavam para se juntar a essas comunidades, acreditando que sua condição lhes conferia poderes espirituais especiais. Eles eram frequentemente convidados para abençoar casamentos e nascimentos, e muitos acreditavam que os hijras tinham o poder de conceder fertilidade. Apesar de sua importância cultural, os hijras também enfrentavam preconceito e marginalização, um paradoxo que espelha a experiência de eunucos em outras partes do mundo. Está gostando dos nossos vídeos? Curta e siga o canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Nos primórdios da civilização, em meio a palácios e intrigas, surgiram os eunucos, figuras enigmáticas e multifacetadas. Eram homens que, por razões diversas, eram castrados. Alguns eram escolhidos para servir nas cortes, protegendo as mulheres da realeza, enquanto outros eram vítimas de guerras ou escravidão. Em sociedades como a da Mesopotâmia, a China e o Império Otomano, os eunucos se tornaram indispensáveis, ocupando posições de confiança e poder. A castração, embora brutal, era vista como um meio de garantir lealdade, já que a ausência de desejos sexuais os tornava menos propensos a tramas amorosas. Com o tempo, esses homens se tornaram conselheiros, administradores e até generais, moldando a política e a cultura de suas eras. Entretanto, por trás desse poder, havia sempre a sombra da dor e da perda. Uma lembrança de que, na busca por controle e segurança, a humanidade muitas vezes se perde em suas próprias crueldades. Os eunucos, portanto, são uma parte intrigante da história humana. Embora a castração muitas vezes fosse vista como uma mutilação brutal, o papel dos eunucos nas sociedades antigas mostra que essa prática tinha motivações complexas e resultados variados. Em muitas culturas, os eunucos não eram meros servos, mas figuras poderosas, respeitadas e até temidas. Sua capacidade de navegar entre as esferas masculina e feminina, bem como sua posição única como homens sem herdeiros, tornava-os ideais para ocupar cargos de confiança nas cortes e governos. Ao refletirmos sobre os eunucos na história, é importante reconhecer tanto o sofrimento que muitos desses homens suportaram, quanto o poder que eles conseguiram conquistar. Eles foram vítimas de uma prática violenta e, ao mesmo tempo, protagonistas de suas próprias histórias, deixando um legado que continua a fascinar historiadores e curiosos até hoje. A jornada dos eunucos, desde seus primeiros registros até suas influências em grandes impérios, revela uma narrativa rica e multifacetada, que desafia muitas de nossas suposições sobre gênero, poder e lealdade na história da humanidade. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.